E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Querido, a missão que Jesus deu aos seus discípulos, no passado, ela não acabou. A missão é fazer discípulo, que Deus deu à igreja, e ela ainda está em vigor, e ela precisa ser cumprida. Só uma constatação pequena para os irmãos pensarem. Na sua empresa, você faz cursos para assumir cargos mais elevados. Em todas as áreas da vida você se especializa, e quando você chega a um determinado nível, você passa a treinar os novos na empresa. Na igreja é a mesma coisa. Então, nós estamos no mês 7. 7? 7 ou 6? 7. Apenas uma constatação. Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus de janeiro até agora? Não estou falando a igreja, você individualmente. Quantos frutos a sua árvore já deu de janeiro até agora? Jesus, quando passou na árvore e não viu o fruto, ele se irritou. Então, a palavra a missão é: faça discípulo. Mas pastor, por que fazer discípulo? Escuta isso aqui, irmão. Porque para ensinar, eu preciso viver o que eu estou ensinando, porque senão a minha palavra, ela perde a eficácia. A Bíblia diz: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, quando eu estou fazendo discípulo, me leva a estudar. Quando eu estou fazendo discípulo, me leva à consagração. Quando eu estou fazendo discípulo, eu tenho que crescer para que o meu discípulo cresça. Deus é um Deus de aliança. E Ele é um Deus galardoador daqueles que também, escutem, guardam as alianças. Deus tem uma aliança com você. E esta aliança da parte de Deus nunca será quebrada. Estava melhor antes. Nunca será quebrada. Os filhos são sinais de alianças estabelecidas. Só um homem de aliança e uma mulher de aliança entendem o que são filhos. Filhos são presentes do Senhor, mas fruto de uma aliança, não sai não, de uma aliança que foi firmada entre um homem e uma mulher. O prêmio que Deus dá são os seus filhos. Deus tem uma aliança com você, e o prêmio que Deus quer que cada um de nós exerça é produzir filhos espirituais. Pastor, quem é esse homem que vai fazer o discipulado? Ele é o consolidador. É um homem de aliança com Deus, é um homem de aliança com a sua igreja, é um homem de aliança com o seu pastor, é um homem de aliança com o seu ministério. Uma aliança é chamado para caminhar juntos. Quando nós encontramos alguém na rua e olhamos para essa pessoa e vemos uma aliança,
nós sabemos que essa pessoa, se está numa mão, é casado, se está na outra mão, tem compromisso. A aliança fala para nós que tipo de aliança aquela pessoa tem com alguém. Agora, pelo que nós fazemos, as nossas atitudes, é que vão falar que tipo de aliança eu e você temos com Deus. A primeira coisa que um homem que quer fazer discípulo faz, ele é um consolidador valente que começa dentro de casa. O Salmo 127, versículo 5, por favor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Olha aí, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ele tem pessoas com ele que têm alianças. Então, aqueles que têm aliança, quando você está fraco, os aliançados oram por você, jejuam com você, trabalham com você e juntos nós somos mais fortes. A Bíblia diz bem-aventurado, e essa expressão denota uma realização plena. A casa desse homem bem-aventurada é uma casa consolidada. É uma casa onde a palavra de Deus, ela tem primazia. O sacerdócio é exercido com sabedoria. E esse sacerdócio é fruto de uma vida de intimidade com Deus. É fruto de uma vida de busca com o Senhor. Eu não estou falando aqui de você chegar aqui na igreja, gritar glorificando, correr, fazer alguns gestos. Isso são manifestações que podem ser do espírito, da carne ou do diabo. Eu estou falando de fruto. Porque essas manifestações, muitas vezes, só aparecem na igreja. Quando sai da igreja, volta a ser comum. Mas o fruto, cada um de nós precisamos ser 100% 24 horas. Então, não há espaço para um consolidador ter uma vida na igreja e outra no mundo. Porque as pessoas estão olhando para ele. As pessoas vão imitá-lo. As pessoas vão querer ser igual. O Salmo 128, versículo 3. Olha o que diz esse salmo. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E ele continua dizendo, assim será o homem que teme ao Senhor. Nós temos conversado com os irmãos, uma das coisas que mais eu sinto falta no mundo de hoje, no meio das pessoas, é o temor. As pessoas não temem mais a Deus, usam expressões a respeito de Deus de uma forma tão vulgar. Outros abrem a boca para falar. Deus está falando quando Deus não falou. Pastor, o senhor acredita que Deus fala? Acredito, e fala muito. Deus fala de diversas maneiras. Diversas maneiras. E, então, nós precisamos entender que Deus continua falando. Deus continua falando a nós. Quando cada irmão assume a sua função em casa, ele libera uma bênção, e a casa dessa pessoa
começa a prosperar. Por quê? Porque a casa está sendo guardada, está sendo protegida, está sendo cuidada. Naquele lugar é um lugar de aliança, é um lugar de culto, é um lugar de produzir frutos. Abraão só prosperou. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Abraão só prosperou quando Sarai passou a ser Sara. O nome Sarai significa mandatária. Quando Deus lhe deu um novo coração, ela passou a ser chamada de Sara. E Sara quer dizer princesa. Nós precisamos entrar numa guerra. Por que guerra? Porque é uma luta de carne contra o sangue, é uma luta de principados. Todo lugar que você vai restaurar pessoas, Satanás trabalha contra isso. Meus irmãos, o que é uma igreja discipuladora? Quais são os objetivos da consolidação através dos discípulos? Que benefícios os discípulos podem produzir? Eu queria nessa manhã trazer essas 3 respostas. Primeiro, Atos 5:42. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Observe que tem 2 palavras aí muito fortes. O local de reunião, no templo e nas casas. Para quê? Não é um encontro social, para ensinar e anunciar. Então, a reunião nas casas é para anunciar o Evangelho e é para ensinar o que é uma vida de discipulado, uma vida com Deus. Porque muitas pessoas pensam que Evangelho é religiosidade. O que eu vou falar aqui agora, muito irmão pode achar uma heresia, mas eu assumo a responsabilidade. Tem muito crente perdido e que vai para o inferno, que está dentro da igreja. Porque vem para a igreja como religioso. Eu vim à igreja, cultuei, tal dia, já fiz meu papel. Durante a semana eu posso voltar a viver a vidinha que eu tinha. Não é isso. Todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar, 2 palavras, ensinar aos aliançados e anunciar aos que não têm aliança para se tornarem aliançados. Escutem, irmãos, discípulos não nascem formados. Por isso Jesus ensinou e disse para cada um de nós: vão e façam o quê? Discípulo. Ele disse: saia da sua casinha e saia e faça discípulo. Guarda isso aqui. Discípulo leva tempo. Discípulo é na base de um processo. É mudança de visão, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de paradigmas. Pastor, mas tem pessoas que não vão aceitar. Está dentro da visão. Nós vamos ter, durante o processo, nós vamos ter perdas no caminho. Que perdas são essas? Pessoas que querem movimento, mas não querem aliança.
Porque hoje muitas pessoas querem a bênção, mas não querem ter uma aliança com o abençoador. Então, é muito melhor você ter um Deus que te fala todos os dias, do que você experimentar uma bênção aqui, outra acolá. Mas é melhor você ter todos os dias a bênção do Senhor. E para isso, nós precisamos nos moldar. Que molde é esse? Vão, ensine e faça discípulo. Meus irmãos, nosso modelo e paradigma sempre será Jesus Cristo. Nós não vamos ensinar o que eu penso, o que eu acho, o que Deus me revelou. Deus só revelou isso para mim, não existe. Toda a revelação está aqui. E nós não podemos acrescentar nada aqui. Então, a essência do Evangelho não é o homem. A essência do Evangelho é Jesus. Todo lugar que você chegar, que o nome do homem tiver na placa, maior do que o nome da igreja, não entre não. Porque quem tem que aparecer não é o nome da pessoa, é o nome de Jesus Cristo. A igreja, ela precisa em toda a sua essência trabalhar para apresentar Jesus Cristo ao mundo. Meus irmãos, Jesus fez discípulos em todo o seu ministério. Se você olhar o ministério de Jesus, todo ele fez discípulo. Todo ele fez discípulo. Individualmente, tem aquela passagem quando ele está com Pedro, e Pedro começa a falar, e ele diz: para trás de mim, Satanás. Ele estava dizendo, e é o mesmo Pedro que há poucos minutos antes tinha tido uma palavra tremenda e abençoada. O que o Senhor estava dizendo a ele? Pedro, cuidado, porque se você não vigiar, a sua boca pode sair coisas que não glorifiquem o meu nome. Meus irmãos, Jesus ensinou em pequenos grupos. Aonde, pastor? Mateus 17, 1 e Marcos 9, 33. Vamos ler esses dois textos. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ele escolheu pessoas para ir orar com ele, para que ele pudesse ensinar mais em particular. Então ele chamou Pedro, Tiago e João e saiu para orar e ensinar. Olha Marcos 9, 33, por favor. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? O que vocês estavam conversando pelo caminho? Irmãos, nós precisamos aprender a ensinar a Bíblia. Tem um irmão aqui na igreja que converteu há pouco tempo. Eu vou falar porque ele não está aqui. E quase 2 ou 3 vezes por semana, ele vem ali e me enche de pergunta. Ele encontra irmãos e enche de pergunta. Na viagem com o pastor Roberto ontem, ele encheu de pergunta. Irmãos, isso é a coisa mais linda que eu vejo. Sede de Deus, vontade de aprender. Aí, se nós não temos resposta, o que nós vamos ensinar? Se nós não temos resposta, qual é o ensino que nós vamos dar?
As pessoas estão vindo lá de fora. O evangelho que eles conhecem é um evangelho que eles têm visto na televisão. É um evangelho que eles têm visto na internet, cheia de erros, cheia de equívocos, ensinando doutrinas erradas. Líderes que colocam o dinheiro acima de qualquer coisa. A igreja, os dízimos e ofertas é para manutenção, mas tem muita gente dizendo na internet que é para salvação. Agora, se você não conhece a verdade, como você vai ensinar dizendo é heresia isso? Irmãos, Jesus ensinava em casa. Marcos 2:11. 2:1, por favor, perdão, Marcos 2:1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, ensinando. Jesus entrava nas casas para ensinar. Jesus entrava nas casas para mostrar o evangelho. Ele queria que as pessoas fossem e fizessem discípulos. Atos 6:5, a proposta do evangelho em Atos 6:5 é muito clara. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão e a Pernas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é que esses homens foram escolhidos? Para que pudessem ensinar. Mas tinha uma qualidade que era notório em todos, que eles fossem cheios do Espírito Santo. Ninguém que ensina pode ser vazio, porque quem está vazio não tem o que dar. Quando nós temos homens e mulheres ensinados, qualquer pessoa que lhe pare na rua, no caminho, ele tem uma palavra de Deus. E você já parou para pensar que a sua resposta pode tirar uma alma do inferno e mudar a vida, a família, o casamento daquela pessoa? Uma oração pode mudar a história dessa pessoa para toda a eternidade. Ontem nós ouvimos aquele testemunho que impactou todos nós que estávamos lá. E eu fico pensando, se aquele pai não soubesse o que Deus falou com ele. Irmão, teve uma frase, pastor Roberto, que mexeu muito comigo. Na hora que ele foi buscar o filho, e o filho desce de um carro despido, todo bagunçado, e ele abraça e começa a colocar as coisas em ordem, e o filho dá uma expressão para ele: eu não sou o que você, não adianta. E ele diz: a Bíblia diz que você é minha herança. A herança do Senhor são os filhos. Irmão, que frase forte. Que frase forte. A herança do Senhor é os filhos. Se aquele pai desistisse de ensinar, onde estaria o Paulinho hoje? Ele contando quantas vezes ele passava e o pai estava ajoelhado no quarto orando. De uma forma ensinando. Meus irmãos, Jesus ensinava nas multidões. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, fala
da maneira como ele se dirigia às multidões. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximou-se deles e seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava. Abrindo a boca, os ensinava. Qual é o ensino? Às vezes nós somos excelentes na empresa que nós trabalhamos, ensinando aos novos funcionários o trabalho, ensinando às pessoas que estão à nossa volta o seu serviço. Mas Jesus está dizendo: eu tenho uma aliança contigo, eu mudei a tua vida, e eu quero que você mude a vida dos outros, ensinando o que eu te ensinei. Meus irmãos, nós podemos usar métodos diferentes. O ensino do Evangelho sempre será coletivo. E nós podemos usar um monte de estratégia. Hoje, nós temos a igreja com culto presencial, nós temos a igreja com culto nos lares, nós temos a igreja que faz o culto online, como nós estamos fazendo agora, e os irmãos estão recebendo nas suas casas. Então, nós podemos usar um monte de estratégia, mas a centralidade precisa ser uma só: apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A mensagem não pode ser outra. A centralidade precisa ser Jesus, porque quem transforma é Jesus. Atos 5:42, por favor. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Irmão, qual é o ensino que sai de dentro da sua casa? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os seus filhos, os nossos filhos, podem nunca lembrar de uma palavra que nós falamos, mas eles vão lembrar de todas as atitudes que nós tomamos. Nós somos o espelho dentro de casa. E com a nossa vida, na hora do problema, como nós reagimos? Qual é o ensino que eu estou passando para os filhos? Quando eu estou reagindo com o vizinho, qual é o ensino que eu estou dizendo para ele? Eu sou um cristão, e cristão age dessa forma. Eu já ouvi pessoas dizerem que viveram um tempo grande com determinados tipos de vizinhos, mas depois que aquele crente mudou para ali, a vida dele se tornou um inferno. Então o evangelho para essa pessoa que está dizendo isso é uma coisa horrível, por causa da imagem que ele tem, do exemplo que ele tem do vizinho. Sejam num culto de campanha grande, seja num grupo pequeno, seja em qualquer lugar, nós precisamos fazer discípulos. A nossa igreja, ela tem aqui o culto no domingo, de manhã e à noite, escola bíblica e culto pastoral. Terça-feira, nós temos os cultos dos ministérios, departamentos, que é homem, mulher, jovens e adolescentes. Quarta-feira, o culto da vitória. E a partir de setembro, nós vamos ter quinta e sexta. Vai depender do grupo. Tem grupo que vai querer o culto na quinta, tem grupo que vai querer na sexta. Mas esses 2 dias serão dias dedicados para nós termos o culto da família no lar. Fazer discípulo.
Se você convidar um vizinho seu para vir à igreja, dificilmente ele vai vir. Mas se você chamar ele para ir na sua casa numa reunião, ele vai. Aí ele senta, você apresenta algo curto, abençoado. Ele vai uma vez, vai duas. Daqui a pouco, quando você falar, você quer ir lá na igreja? Ele fala, quero. Porque o que ele recebeu e o que ele viu é algo extraordinário. No pequeno grupo, não se fala de uso e costume, não se fala de doutrina. No pequeno grupo se apresenta Jesus. Amém ou não amém? Se apresenta Jesus. Tem pessoas que vão para o pequeno grupo para dizer o que não pode. Irmão, conversão é de dentro para fora. Primeiro eu converto o meu interior para a minha vida exterior, mostrar a imagem que está dentro. Agora, quando eu converto o meu exterior e não o interior, complica. Deixa eu partir para a finalização dessa manhã, porque nós vamos ter a ceia. A ceia nos faz lembrar o tanto que Jesus fez por nós. E esse ensino não pode ser apenas para um grupo de privilegiados. Quando Deus mandou o seu Filho, Ele mandou o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Portanto, irmãos, a Bíblia diz, vão e façam discípulos. O discipulado para a igreja, no mundo de hoje, amplia o conhecimento bíblico dos seus discípulos, amplia o conhecimento equilibrado. Irmãos, nós estamos tendo muito ensino distorcido na internet. Cada hora um ensino diferente, de uma forma tão desagradável. Ensinos que não têm nada a ver com a Bíblia. Então nós precisamos aprender a sã doutrina. É impossível crescer como discípulo de Jesus sem conhecer a palavra. É impossível ser cheio do Espírito Santo sem conhecer a palavra. É impossível receber revelação de Deus, dos segredos de Deus, sem conhecer a palavra. Oséias, capítulo 4, versículo 6, tem um versículo que é clássico e todo mundo aqui conhece. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Conhecimento de quê? Da palavra. Conhecimento de quê? Da vida que Jesus pode nos dar. Conhecimento de quê? Deixa eu falar uma coisa para você. As igrejas hoje estão sendo medidas pelo número de movimento que elas fazem. E tem algumas fórmulas que são ensinadas em cursos de neurolinguística e um monte de coisa para trabalhar apenas com o emocional do povo. Então eu vou ensinar tocando nas emoções. O movimento vai ser grande, mas não causa mudança de vida. Quando as pessoas saem daqui, a vida deles não tem transformação. Já a vida de ensino do discipulado é diferente. Sede meu imitador, como eu sou de Cristo.
Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu disse a esse irmão essa semana, ele começou a me fazer umas perguntas bem interessantes. E eu disse para ele, querido, a conversão é um ato. Eu abro a porta, Jesus entra. A santificação é um processo. Todos os dias que eu recebo uma revelação na palavra, Deus me mostra algo que eu tenho que mudar. Não pode se cobrar de uma pessoa que se converte hoje, mudança de vida amanhã. Não. A Bíblia diz, e conhecereis o quê? A verdade. Quem vai libertar essa pessoa não é a doutrina da igreja. Quem vai libertar é a palavra de Deus. É o ensino. Quem vai libertar é o conhecimento. E esse conhecimento não é culto emocional, é culto racional. Quando eu tomo decisões pautadas pela minha emoção, ali fora eu esqueço. Quando eu tomo decisões pautadas na minha racionalidade, eu saio com uma decisão tomada. O exemplo bem claro disso é Daniel. O rei mandou, come isso aqui, a ração que vocês vão comer é a mesma do rei. A Bíblia de Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Aí, se ele fosse no nosso tempo, é ordem do rei, eu só estou bebendo porque o rei mandou, eu só estou fazendo porque o rei mandou. Não, ele conhecia Deus, ele tinha uma aliança real, então a decisão dele era racional, não era emocional. Eu quero finalizar nessa manhã dizendo aos irmãos, o desejo de Deus para a vida de um discípulo é que ele ande em santidade e façam escolhas baseadas naquilo que é santo e naquilo que é puro. Existem vários textos na Bíblia que comprovam a verdade que Deus deseja a nossa santificação. E eu poderia citar um monte aqui, mas vou citar apenas poucos. Ele diz, assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês. Escuta essa frase, em tudo que fizerem. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Em Tessalonicenses há um texto que fala, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. João 17 diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Discípulo é uma pessoa, eu queria que você ouvisse isso aqui com muito cuidado, se quiser anote. Discípulo é uma pessoa em constante batalha contra o pecado, para viver conforme a vontade de Deus. Um discípulo, ele nunca para de ter batalha, porque o diabo só tenta roubar aquilo que vale muito. Se o diabo está lutando contra você, é porque você vale muito para Deus. Ele não iria investir tempo e tantas coisas para roubar nada. Meus irmãos, a grande fé dos discípulos mudam gerações. Sem discipulado, não há continuidade. Meu pai passou a vida me ensinando a palavra. Eu estou desde que
nasci dentro de uma casa evangélica aprendendo a palavra. Sexta-feira, dia 5, fez 44 anos que puseram a mão em minha cabeça e me consagraram a pastor. 44 anos. O pai de Rosa e a mãe de Rosa que está ali, passaram a vida ensinando a Rosa, a Eliane e a toda a família a palavra. Agora, os filhos continuam ensinando a palavra. E os filhos de nossos filhos vão continuar ensinando a palavra. Meus irmãos, as pessoas que estamos discipulando darão seus frutos como nós estamos dando frutos. As pessoas que nós estamos ensinando farão discípulos. Somente o discípulo garante a continuidade do Evangelho. Em Salmo 78, versículo 4, Salmo 78, 4, nós não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que faz. Nós vamos ensinar às futuras gerações. Tem uma música que a gente canta que diz: os filhos, os teus filhos, os filhos de teus filhos. Querido, a igreja que não desempenha corretamente o seu papel hoje, compromete o seu futuro. O legado de fé precisa ser perpetuado. Caso contrário, a fé morrerá. Essa semana, eu liguei para uma pessoa, lá na Bahia, mora na cidade de Senhor do Bonfim, perto de Feira de Santana, uma advogada, uma menina, ela me mandou um texto mostrando o que ela tem feito na Igreja Católica. Os ensinos, os retiros e tudo. E eu liguei para ela. Ela é neta de minha tia. E eu liguei para ela e disse: querida, o seu trabalho é lindo. Seu trabalho é maravilhoso. Seu trabalho está mudando histórias e vidas. Mas nunca esqueça de dizer que quem muda as pessoas é Jesus Cristo. Não coloque outro intermediário entre Deus e o homem. É só Jesus Cristo. E ela falou: primo, você acha que eu estou ensinando errado? Eu falei: isso é você quem vai decidir. Se tem alguém aqui no meio que não seja Jesus, está errado. Quem te leva para o céu não são pessoas, é Jesus. A Bíblia diz que é Jesus o caminho. E aí eu continuei conversando com ela com muito amor. Com muito amor. Eu não ataco a igreja de ninguém. Eu só ensino a palavra. E eu continuei. Quando foi ontem, quando eu cheguei de viagem ontem, tinha um e-mail dela: primo, marca um horário para a gente conversar, porque eu não estou conseguindo dormir, achando que meu trabalho todo está sendo um trabalho perdido, porque eu não estou apresentando Jesus, eu estou apresentando outras coisas. E eu falei com ela:
terça-feira a gente conversa e marquei um horário. Ela vai para o escritório de advocacia e tem um tempo e nós vamos conversar. Ela exerce como advogada lá em Senhor do Bonfim. Irmão, se Deus te incomodar, fale com alguém. Agora, uma coisa que eu quero lhe pedir: não ataque religião de ninguém. Para mudar as pessoas, não precisa que você desqualifique qualquer coisa. Só apresente Jesus. Eu me lembro, na década de 90, não sei se o pastor Paulo lembra, Paulinho Bang Bang. Paulinho Bang Bang foi um dos bandidos mais temidos que houve no Brasil. E ele matou muita gente. E depois Deus alcançou esse cara e ele cumpriu a pena dele, saiu dando testemunho. E um dia ele estava lá em Lagoinha, contando o testemunho dele. E ele já tinha mais de meia hora no púlpito contando como é que ele matava. Aí eu botava a pessoa, abria a barriga, fazia ele correr e ficava atirando. Aí o pastor Márcio levantou, falou: ô filho, fala o que Jesus fez, não conta o que o diabo faz, não. Então, o que nós precisamos pregar é o que Jesus faz. O que nós precisamos pregar não é atacar a religião de ninguém, dizer: você está na religião errada, a sua religião é do inferno. Não, irmão, não faça isso. O respeito às pessoas é que fazem elas nos admirar e abrir o coração para entender Jesus Cristo. Apresente o que Jesus faz, apresente quem é Jesus. Se essa pessoa lhe perguntar em particular, fale com amor, com respeito. Eu nunca precisei desqualificar a religião de ninguém para apresentar Jesus. É muito melhor você chegar com educação e com inteligência do que você chegar num confronto que a pessoa já cria uma resistência a tudo que você vai falar. Então nós precisamos ser inteligentes. O que eu quero dizer, irmãos, nessa manhã é que nós estamos em nossa igreja num processo de crescimento. Os 3 primeiros anos nós resolvemos problemas que tinham a igreja. Os outros anos nós estamos começando a estruturar a igreja. E esse ano vai começar meu 7º ano aqui. Já é hora, quando a gente está no 7º ano de estudo, é hora da gente começar a produzir resultados. Ninguém constrói uma casa sem alicerce. Igreja não é movimento. Igreja é aliança com Deus. Igreja não é oba-oba. Igreja é aliança com Deus. E esta aliança te faz tão bem que você quer discipular, que você quer ensinar, que você quer que os outros aprendam quem é Jesus na sua vida. E aí, querido, a diferença chega. O evangelho é pregado assim. Eu queria que cada irmão agora ficasse de pé, por favor.